Irmãos, então vamos começar aqui. Eu já quero ler Gênesis capítulo 24, para nós entrarmos depois na mensagem. Gênesis 24, o versículo 12 em diante. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizeste beneficência a meu Senhor. Agora eu quero ler outra escritura, Apocalipse 21, verso 9 em diante. Apocalipse 21, verso 9, só o 9. 21 e 9 de Apocalipse. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Amado Deus e Pai Celestial, abençoa-nos nessa noite, perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, nos abençoa para que possamos ouvir e aprender da Tua Palavra Santa e Eterna. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo qualquer espírito que não vem de Ti, e esse ambiente fique controlado pelo Teu Espírito Santo. Para a Tua glória eu te peço e dou graças em nome de Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Nós vemos duas escrituras As duas escrituras têm uma relação, só que em tempo diferente. Aqui em Gênesis, ó, crianças, ó, passa um pouco. Eu já falei que agora não é hora. Senta aqui, Kimberly. Vocês duas não saem daí, tá? Aqui em Gênesis, nós vemos aqui o servo de Abraão, Eliezer. Ele tinha uma incumbência, né? Ele foi colocado um peso nas costas dele. Abraão disse: eu não quero que você tome moça do meio da terra que nós estamos hoje. Porque Abraão saiu do meio do povo dele e foi peregrinar numa terra, foi, vamos dizer assim, andar. Não era dele a terra, era dos povos da terra. Cada região tinha um que mandava, tinha um rei. E ele não queria que Isaque, seu filho, casasse com nenhuma moça do lugar. Por quê? Devido aos costumes. Abraão saiu já do meio. Deus disse para ele, quando ele morava no meio de seus parentes, no meio da parentela dele, ele disse: sai do meio da tua parentela, porque não tem como eu te abençoar. Há muita idolatria, há muita coisa errada, eles não creem. Então Abraão tomou uma posição e saiu sozinho. É uma coisa estranha, irmãos. Isso dá para a gente ter uma noção do tanto que é difícil a gente pôr os nossos negócios, a nossa vida na mão de Deus. Se vocês pegarem, são todos tipos, né? Pega agora e volta lá e coloca no lugar de Abraão.
Vocês sabem o que significava sair do meio do povo dele, da cidade dele, e entrar em lugares estranhos? Possivelmente era muito fácil, porque havia gente de todo jeito, havia gigantes na terra. E se eles quisessem ir contra Abraão, vencer ele para pegar os camelos, os bois e tudo que ele tinha, e as mulheres, matar os homens ou pegar os escravos, era fácil. Abraão sabia do problema. Tanto que vocês quiserem ler depois aqui em Gênesis, vocês vão ver que quando ele chega no Egito, a Sara era muito formosa e o rei quis tomar ela como esposa, o rei do Egito. Abraão teve uma fraqueza, pediu para Sara dizer que ela era irmã dele. Ela era irmã dele. Ela era meia-irmã dele. Não me recordo agora se por parte de pai ou de mãe. Eu sei que Sara era filha, eu creio que filho do pai de Abraão, mas com outra mulher. O profeta diz assim, que naquela época não havia a doença, o corpo, o organismo humano não era tão fraco que nem é hoje. Hoje, se você pegar o sanguíneo, pessoas do mesmo sangue, facilmente nasce criança com defeito. Naquela época não, a resistência física era muito maior. Sara e Abraão eram irmãos, de uma diferença, né? Não da mesma mãe, e não nasceu ninguém deficiente. Então ele disse, você diga, é minha irmã. E ela disse do rei, eu sou irmã dele. Mas na hora o rei já mandou guardar ela para dentro e preparar que ia casar com ela. Complicado, gente. Isso é para a gente ver que é bobeira lutar com uma pessoa que Deus está abençoando. E é bobeira querer abençoar uma pessoa que Deus está amaldiçoando. Deus é tudo em tudo, em todos, né? Mas, como aquele rei não estava cometendo pecado, o Senhor teve misericórdia e apareceu para ele em sonho de noite. E o Senhor já tinha cerrado todas as madres do reino daquele homem. Ninguém mais gerava, nem mulher, nem animal, nem nada. E o Senhor apareceu para ele em sonho e disse, você é um homem morto. Ele disse, por quê? Porque você pegou a mulher do meu profeta. Aí o rei disse, mas ele disse que era irmã dele. E ela é mulher dele. E se você não devolver ela imediatamente, vocês vão morrer tudo. A impressão que dá é que há uma certa injustiça da parte de Deus, né? Mas não é. O Senhor zelou por aquele rei que não conhecia ele. Porque ele, por certo, era um homem correto, justo. E Deus não ia matar ele à toa. Então o Senhor avisou. Agora vocês veem o que é um pacto incondicional. O pacto incondicional é sem condições. Quando Deus fez o pacto com Abraão, um tempo antes, ele disse, não tendo ninguém maior por quem jurar, jurarei por mim mesmo, Deus, e de todas as formas te abençoarei. Era incondicional. Não tinha um acho, sabe? Ele disse, de todas as formas te abençoarei. Mesmo na fraqueza de Abraão, ele foi abençoado. Ele pagou o preço? Com certeza. Porque é a maneira de Deus trabalhar. De alguma forma o Senhor cobrou aquela falha dele. Mas, o interessante, gente, é a filiação. Isso não dá direito de continuar fazendo coisa errada. Tem relato de Abraão fazendo novamente o mesmo erro? Não. Por que ele fez aquilo? Porque ele era um homem igual qualquer homem. Ele temeu. Sara era muito bonita. Mas havia o quê? Eleição. Então aqui Eliezer, ele disse, eu não quero que você pegue moça daqui, porque da onde nós estamos peregrinando, o povo tem dentro de casa um altar e tem lá 10, 15, 20 imagens, são idólatras, e não adora só o Criador, o único Deus. Eles tinham deuses, porque tudo que se adora é Deus, casa é Deus, carro é Deus, mulher é Deus, tudo que você quiser vira Deus.
né? Mas eles tinham chamado deuses porque eles reverenciavam, prostravam perante aquela imagem. Mas aquilo ali era a mesma coisa que nada. Aquela imagem não tinha poder para nada, não fazia nada, não acontecia nada. A ignorância do povo, por não conhecer o Senhor, achava que aquelas imagens faziam milagres e coisas e coisas. O livro de Gênesis, os 5, vamos falar só o Gênesis então. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés mais ou menos 2.500 anos depois do acontecido. Deus volta a Moisés no tempo e mostra como foi todas as coisas no começo. Ninguém sabia como tinha sido. A Bíblia não era impressa, não era escrita. De Moisés para trás, isso aqui não existia. Ninguém escrevia. Não existe relato. Cadê o livro de Noé? Noé não escreveu o livro. Cadê o livro de Sete? Não tem filho de Noé. Cadê o livro de Abraão? Abraão não escreveu o livro. Quem veio escrever, quem colocou isso daqui em livros, a primeira vez foi Moisés. Mais ou menos, uns 2.500 anos depois de Adão. Então toda a trajetória é para trás. Agora, Noé também, Moisés não era contemporâneo de Noé. Como que ele viu tudo aquilo? Profeta. O profeta viaja no tempo. Ele viu em tempo real como tivesse sido acontecendo. Como se estivesse acontecendo. Ele viu cada coisa se formando. Então ele pode relatar isso daqui. Então não tinha. Ninguém tinha uma cartilha, vamos dizer assim. Ninguém tinha como ler. Então como que Abraão fazia? Obedecia o Senhor. Obedecia a sua palavra, da forma que Deus tratava com ele, ele obedecia. Então ele não queria que a semente dele, porque havia uma promessa em cima de Isaac, misturasse com um povo idólatra. Agora, a palavra de Deus é a expressão do próprio Deus, a natureza dele. A pessoa prostrava perante uma imagem, pedindo chuva. Não era a imagem. Era o próprio Deus. Misericórdia de gente ignorante, que não sabia que aquilo não vale nada, que não tem poder para nada. Se vocês quiserem ver na história, as vezes que homens de Deus, profetas de Deus, desafiaram os idólatras, vocês vão ver a derrota que foi. A coisa fica parecendo que é muito grande quando o Senhor não entra em cena. Quando há uma extensão muito grande do poder de Deus na terra, da presença de Deus, então a idolatria, as mentiras, as coisas enganosas prosperam e ficam aí no meio do povo. Mas quando Deus coloca um homem ungido na terra, aí tem que haver afronta. Pega Elias e os 400 profetas de Baal. Eles eram idólatras, cheios de feitiçaria. Mas para provar quem era Deus, Deus mandou um homem contra os 400 de Baal. Elias disse: vocês clamam primeiro. Quem responder com fogo, o Deus que mandar fogo do céu e consumir todo o sacrifício do altar, então esse é o Deus. E esses homens começaram a gritar, e a chorar, e a clamar, e a pular, e a berrar, de cedo até no hora do almoço, claro. Eles se rasgavam, se martirizavam, e Baal não respondia, eles já não aguentavam nem gritar mais, e nem andar mais. Obrigado. Fecha lá, para o leite, deixa no peito, se acabar pelo menos fora. Então, agora, por que hoje não se vê mais essas afrontas? Por que não se vê mais ninguém tendo coragem de desafiar o inimigo? Porque o evangelho, entre aspas, pregado por aí, está mais fraco, como o profeta diz, né? Da sopa da sombra do franco de morrer de fome. Tem perigo, né? Tem explicação. Então, irmãos,
Agora vocês imaginam hoje, quantos anos já faz que Deus não tem um homem com uma unção, carrega uma unção, porque não é só encontro, não é só levantar e falar contra as doutrinas, é ter condições de uma hora de desafiar, e aí? Como fizeram muitas vezes com o apóstolo São Paulo, como fizeram muitas vezes com o apóstolo São Pedro. Um homem chegou para Paulo uma vez e disse: se você é isso mesmo, então faz eu ficar cego. Ele disse: então fica, você quer não ficou cego. E quantos cegos chegaram e voltaram enxergando? Agora, uma coisa que vocês têm que lembrar, não esqueça disso. A vida de Paulo era a pregação de Paulo. A vida de Pedro era a pregação de Pedro. Pedro não fazia só barulho aqui no culto. Quando ele estava na rua, a vida dele era aquilo. A sombra dele curava pessoas. Ele colocava as mãos sobre uma pessoa e ele recebia a virtude de Cristo que estava no corpo dele. Pessoas levavam os lenços de Paulo, um simples lenço que estava no corpo dele, colocavam em cima do enfermo e ele ficava curado. Paulo era poderoso, mas ele cedeu tanto, entregou tanto a vida dele para o Senhor, que o Espírito Santo estava em Paulo, a unção de Deus estava em Paulo, e tudo que Paulo usava era ungido, até a roupa. Sabia? Sabia que você só frequentar um lugar que carrega o Espírito Santo, que tem a unção do Senhor, você é abençoado? A Melissa deu testemunho essa semana, né? Ela tinha problema na coluna, deu entrada para aposentar, a Melissa. E o médico tirou lá a ressonância, as vértebras coladas uma na outra. Ele já tinha dado a entrada. Ela tinha que aposentar. Ele avisou ela: cuidado, não pegar peso, que você pode causar uma lesão na coluna e ficar paraplégico. A coluna está seriamente comprometida. Agora ela teve retorno depois de um tempo, né? Isso foi antes dela batizar. Agora esse dia ela retornou, fez nova ressonância. A hora que o médico pegou a ressonância, ele falou: o que aconteceu? Por que, doutor? Porque a tua coluna está perfeita. Não tem como, não dá nem para continuar com o processo de aposentadoria. Vocês sabem que a coluna não regenera sozinha. Nada regenera sozinho. Só tem um Criador de todo o universo. Para alguma célula ser criada no nosso organismo, ou algum tecido, ou algum osso ser colocado em ordem, tem que ter sido criado. Agora, isso não sou eu que estou falando. Foi o médico que disse, através da chapa, da anterior e da atual. Você vê que coisa? Então, o Senhor, as pessoas que se aproximam de Cristo, eles são abençoados. Homens que entregam suas vidas, mulheres que entregam suas vidas no Senhor, eles são abençoados. Então aqui aconteceu que Eliezer teve que escolher uma moça, nós lemos aqui. Ele foi, ele não sabia quem era, então ele orou a Deus. O servo de Abraão orou a Deus: Senhor, a moça que eu pedi para me dar água, e ela der água para mim beber, e também der para os meus camelos sem eu pedir, que seja essa que o Senhor escolheu. Você sabe que Eliezer representa o William Branham, profeta, o mensageiro que foi buscar a noiva? O mensageiro não escolheu a noiva do gosto dele, ele escolheu a noiva do gosto do Espírito Santo. O Senhor foi quem escolheu Rebeca para Isaac. Agora vocês viram aqui em Apocalipse, no capítulo 21, verso 9, que nós lemos, que o anjo disse: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Agora aqui em Apocalipse, ela deixou de ser só noiva. Está vendo? Quer ver?
Vem mostrar-te-ei a esposa, não a noiva, a mulher do cordeiro. Lá atrás nós lemos sobre uma mulher sendo escolhida para ser noiva. Aqui na frente ela já está casada. Mas onde que nós estamos aqui? No final do livro de Apocalipse. A noiva sobe no capítulo 4 de Apocalipse. Aqui, essa igreja que está na terra hoje já está com o Senhor na glória há muito tempo. Ela já foi casada. Mas só que tem uma coisa, irmãos. Agora, o que está acontecendo hoje? Esse é o ponto. Mensagem escolhendo uma noiva. O Senhor Jesus está escolhendo uma noiva. Como que ele está escolhendo uma noiva? Vamos ver um pouquinho o que o profeta fala. Agora eu vou falar, porque em alguns minutos sobre a noiva de Cristo. Porém estou tentando lhe mostrar a base disto. A mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher. Falar isso no mundo hoje é uma encrenca, né? Porque eles mudaram a lei, colocaram a mulher no mesmo patamar do homem. O problema deles, o Senhor não colocou. É só olhar os frutos. Pega uma mulher e pega um homem. Faz ela fazer a mesma coisa que o homem faz, vocês sabem se ela é igual. Solta a pressão em cima da mulher que nem um homem aguenta para ver se é igual. Não é, gente. Deus não fez ela igual ao homem. Ela é diferente. Não importa. Não importa o que a ciência fala, que as leis falam. O que importa é a realidade, é os frutos. Olha os lares como é que estão. A mulher foi feita para o homem, e não o homem para a mulher. Essa é a razão. Agora aqui tem um ponto, já que entrou nesse assunto. Isso aqui não se aplica ao mundo, tá? Isso aqui se aplica a cristianismo. Não pode colocar isso aqui para um homem mundano. Não tem como colocar isso para um homem mundano. Colocar uma mulher submissa a um homem mundano, tá? Não funciona. Isso é para cristão. Olha dentro da Bíblia que dia que uma mulher reclamou do marido cristão. Pega as escrituras. Abraão, Sara chamava Abraão de Senhor. Não era por obrigação, não era porque ele obrigava ela a dizer, você é escrava, viu? Você vai me chamar de Senhor. Ela tinha tanto respeito por Abraão. Abraão era um homem. Tomou a posição dele. Tinha servos, tinha gado, tinha fazenda. Abraão também era bem de situação quando saiu da cidade dele. E Sara respeitava Abraão, lê a Bíblia. Ele chamava ele de Senhor. Vocês nunca vão encontrar na Bíblia uma mulher que teve um homem cristão, um homem que creu no Senhor, porque cristão que eu quero dizer que aprende do Senhor, né? Que aprendeu a respeitar, que aprendeu a ser ordeiro, que aprendeu a ter discernimento, reclamar desse homem. Pelo contrário, gente, essas mulheres riam sozinhas. Elas estavam tranquilas, descansadas, não tinha problema para elas. O homem dava conta, porque ele estava carregando uma ordenança de Deus. O que ele não dava conta, ele punha na presença de Deus, e Deus tomava conta e vivia sossegado. Bom, sabe o que é? As mulheres não sabem o que é viver sossegado, sabe? Então isso aqui não se aplica para o mundo, tá? Isso se aplica para filhos de Deus. Quando falar da palavra de Deus, vocês separam as duas linhagens. A linhagem do Senhor, que aprendeu do Senhor, todos os homens que aprenderam do Senhor foram diferentes. Não existe homens cristãos opressores, tá? Pega as histórias, mesmo que você não quer ler a Bíblia, pega a história. Você nunca vai achar um homem cristão opressor. Mesmo reis e quem que seja, eles foram homens centralizados, com temor de Deus, com amor. Os melhores reinados foram os cristãos, onde o povo prosperava e vivia em paz, em todo sentido, financeiro e de guerra. Pega o reinado de Davi. Quem que queria guerrear com aquele homem? Só um doido. Pega o reinado de Salomão. Quem que queria guerrear com Salomão? Ninguém. E assim vai. Todos os reis de Deus, de homens de Deus, que tomaram posição, foram reinados abençoados. E ninguém fazia mal para aquele povo. Vivia uma vida em paz. Então, quando nós falamos aqui de posições, não faz comparação com os homens do mundo, não. Esses homens caídos aí, não.
Porque hoje falar para uma mulher ser submissa com o homem do mundo é pôr ela que nem um tapete, né? Isso não existe. Tá? E o profeta segue aqui. Para a mulher foi feita para o homem, é adjutora. O Senhor disse, não é bom que o homem fique só. Farei para ele uma adjutora que fique diante dele. E não o homem para a mulher. Essa é a razão, porque sob as leis antigas, a poligamia era legal, ter mais de uma mulher. Olhe para Davi, que se encontrava ali com 500 esposas, e a Bíblia diz que ele era um homem conforme o próprio coração de Deus, com 500 esposas, e Salomão com 1000. Porém, nenhuma daquelas mulheres podia ter outro marido, e nem elas queriam, né? É o que eu estou falando. No pensamento atual, a impressão de que dá, que era vamos dizer assim, um desrespeito, que era uma opressão. Um homem com 500 mulheres, vocês não sabem a organização que era aquilo. Imagina se ela tinha 500 mulheres, que tanto de filho que não tinha. Imagina sustentar 500 mulheres. Isso é para rei, gente. Milionário, trilionário. Aquelas mulheres viviam vidas de rainhas. Pensa que elas queriam outro homem? Nem sonhavam. Nem passava pela cabeça delas. Aquilo era uma ordem tremenda. Elas tinham tudo, de roupa, de comida, de lugar de dormir, dos filhos, parteira, tudo que vocês pensaram. Então não é só pegar e ter mulher, né? Eles carregavam o peso. Então, nenhuma daquelas tinha outro homem. Consigam minha fita sobre casamento e divórcio, aquilo no topo da montanha em Tucson. Aqui não faz muito, eu estava lá em cima orando sobre isso. Dispensaram as escolas para observar aquela coluna de fogo rodear a montanha e como o funil mover-se de um lado para o outro, para cima e para baixo. Pessoas aqui nas imediações sabem disso, estavam ali e viram isto. E ali foi quando ele me contou a verdade deste casamento e divórcio. Questionado se há um ponto de vista indo nessa direção e um indo naquela direção, tem que haver uma verdade em algum lugar. Depois daqueles 7 selos, ele mostrou qual era a verdade sobre isso. Quando o irmão Branham foi pregar casamento e divórcio, antes, quando ele esteve na montanha, Deus desceu na montanha para falar com ele. Tanto que eles dispensaram até a escola. A molecada da escola saiu para ver a coluna de fogo em cima da montanha e aquilo movia de cima da montanha para todo lado. Uma coisa boa de pregar mensagem, não, isso é para incrédulo, né? Mas se tiver necessidade de provar, é só gastar uns R$2.000, R$3.000, pega o avião, vai até os Estados Unidos, vai no museu de arte religiosa, que foi essas fotos, essas coisas foi vistoriada pelo FBI. Se está lá, porque foi passada a critério, né? Foi examinada, não era montagem. Montagem, fogo em cima de uma montanha, fogo nas nuvens, eles viram Deus tratando ali, entendeu? Então, aí o profeta tomou uma posição, que está na mensagem Casamento e Divórcio, sobre esse assunto. Ninguém é obrigado, o mundo está aí, o mundo que crê nisso, eles ligam com isso? Ninguém liga com isso. O problema deles, a vida é deles, e as trombadas também é deles. Olha como vão vivendo por aí, por não ouvir a boca de Deus. Fala para mim quem salvou fora da mensagem de Noé. Ele era um doido. Falar de chuva numa época que não chovia, que não existia chuva, e pregar o mesmo sermão por 120 anos. Ele não tinha outro sermão, porque a ordem era só aquela, vai chover. Construa uma arca que vai chover. E ele falou o mesmo sermão 120 anos. O povo já tinha ele como um velho doido. Toda vez que ele ia na cidade, ele pregava a mesma coisa. Irmão, você sabe qual que é o problema? O problema é não ficar com a palavra de Deus. Pecado é descrer das Escrituras. Se Deus tivesse falado para Eva, ó, se ele não tivesse falado nada sobre relação com Adão, não era pecado. É que ele falou que aquilo não era para fazer. Se ele falasse assim, eu não quero que você chegue a 1000 metros do oceano, seria pecado chegar a 1000 metros, passar.
Chegar a 500 metros do oceano, isso seria pecado. Pecado é quebrar a palavra de Deus, sempre é isso. Não importa onde seja, Ele é Deus. Essa é a diferença. E hoje? Como é que Ele está escolhendo uma noiva? A noiva dele quem que é? A palavra. Ele é a palavra. A noiva dele é a noiva palavra. Nós temos que voltar. Note agora, ela só podia ter um marido porque a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher. Todas aquelas 500 mulheres eram apenas a esposa de Davi. E era um tipo, quando Cristo se sentar no trono no milênio, sua noiva não será uma esposa, mas será dezenas de milhares, a noiva, tudo em uma. E Davi tinha muitas esposas como indivíduos, mas somente todas elas juntas eram sua esposa, porque elas não podiam ter dois homens, né? Dois maridos, só tinha um. Como o corpo inteiro de crentes é a noiva de Cristo, porque ela, a mulher, ele era o homem. Agora, nós fomos feitos para Cristo. Cristo não foi feito para nós. Isto é o que tentamos fazer hoje em nossos manuais, e tentar fazer a palavra, que é Cristo, se ajustar a nós, ao invés de tentar fazer que nós nos ajustemos à palavra. Essa é a diferença. Quando um homem escolhe uma certa moça de uma família, ele não deve confiar em beleza, porque a beleza é enganosa, e a beleza mundana, moderna, é do diabo. Você está vendo o que está causando problema? Eu sempre chamo isso de ministrar para si mesmo. O profeta diz aqui: nós estamos tentando fazer com que o Senhor adeque a nós. Isso nunca vai acontecer, irmãos. Nunca o Senhor Jesus vai ceder para nossos costumes, nossas maneiras. Às vezes, eu entendo, a diferença é enorme, né? Você passa quanto tempo na presença de Deus? Um dia. Um dia eu vou falar isso. Quanto tempo que nós passamos na presença de Deus? Que seja em um momento de oração, que seja na leitura das Escrituras. E quanto tempo nós passamos na presença do diabo? É loucura, gente. Você está pensando que é fácil você sentar num lugar desse aqui, aonde que eu tenho tentado pregar a palavra de Deus do jeito que ela é, na unção do Senhor. Você sabe o que vira? Vira uma tortura cada culto. Porque ser crente, ser cristão, ser a noiva de Cristo, não é uma hora de culto. A vida de Paulo foi a vida do culto. Presta atenção naqueles... Não só Paulo, tem muitos irmãos que não foi registrado. O que eu estou tentando falar para vocês é que eu não posso ser um aqui e outro na rua. Se eu tenho fraqueza na rua, eu continuo o mesmo aqui. E isso vale para todos nós, gente. Nós estamos nos aproximando de Cristo, nós estamos vindo para a palavra para ser puro. Não dá para ser desse jeito. Tudo bem que o Senhor escolheu tirar uma noiva do meio dos gentios. Ele tinha um povo orientado pela palavra, mas eles o rejeitaram, e o Senhor virou para o nosso lado e veio tirar do meio de um povo idólatra, de um povo desordenado. Esse costume que vocês têm aí hoje, às vezes nós pensamos, poxa vida, o mundo está no caos, né? É tanta prostituição, é tanta bagunça. Não, isso aí nunca parou, gente. Caim matou Abel, saiu fora, pegou uma meia-irmã e foi gerar gente, criou família. Caim não adorava o Senhor, Caim não observava o Senhor. Na linhagem de Caim, o trem já é bagunçado desde lá atrás, há 6.000 anos.
Por que você acha que Abraão mandou Eliezer ir no meio do povo dele e não queria que pegasse da terra? Porque o povo da terra já era de costumes errados. Então, você está achando que isso daqui é da nossa era? Mateus capítulo 24. O Senhor cita, passando para trás, voltando para trás, o Senhor Jesus citou, como foi nos dias de Noé, será no fim. O que aconteceu no dia de Noé? Os filhos de Deus morreram com a barriga cheia d'água porque não aguentou as filhas dos homens, a filha do mundo, a beleza e a exposição. Há 4.000 anos atrás. Sodoma e Gomorra virou cinza por causa dessa mesma bagunça. Então o sistema, o mundo, é bagunçado. Esse mundo que nós crescemos e aprendemos nele já é caído. Agora, essa noiva aqui, que o Senhor Jesus está tirando, ela é pura. Ah, mas como pura? Uma noiva pura do meio de um povo bagunçado? É. Realmente vai acontecer assim. Vai ser bastante gente? Muito poucos. Muito poucos mesmo. Porque a noiva de Cristo, ela é santa. Santa que jeito? Santa por dentro. Se o de dentro é santo, o de fora é santo. Se o de dentro não tem mudança, o de fora também é do mesmo jeito. É o de dentro. Gente, a santificação não é um processo da tua carne. A santificação é um processo do teu espírito. Os gostos mundanos, os desejos da carne não estão na carne. Está no teu espírito. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele fala sobre isso. Quer ver só? Segunda carta. Vou ler um também. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, somos nós, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Ele não falou nada de corpo, tá? O irmão Brana diz que nós somos constituídos 3 partes, corpo, alma e espírito. Já falei muito isso para vocês. O corpo é o que vocês veem no espelho, o espírito é o homem de dentro e a alma é a natureza do teu espírito. O profeta diz que a tua alma, herdada por natureza na terra, ela é maligna. Todo homem nasce com uma alma ruim, desejando o pecado e fazendo o mal. O Senhor Jesus diz para Nicodemos que se ele não deixasse, se ele não perdesse a natureza do pecado e recebesse a divina, ele não fazia parte da noiva de Cristo. Porque o Senhor está tirando um povo do meio dos gentios para fazer parte da sua noiva. E ela tem que ser pura. E ela não vai ser pura de si mesma, porque de si mesmo nós já somos sujos. Ele tem que fazer isso em nós. Ah, mas no meio dos gentios, no meio da idolatria, no meio da sujeira, ele tem poder para isso. Quer exemplos? Pega a história. Deus pegou homens e mulheres jogados na lama, na sarjeta, e fez dele e dela cavaleiro e dama. Veio a prostituta Raabe. Depois que ela se converteu, acabou a bagunça. E ela nem judia era na época, hein? Ela era uma gentia, mas creu em Josué. E o que prova que ela se converteu do seu mau costume? Aí vocês têm que ir na história. Ela casou com um general de Israel. E daquele casamento veio Boaz, que casou com Ruth. Do casamento de Boaz veio Jessé, pai de Davi. E se eu for contar a genealogia, eu não vou nem lembrar, é muito grande. Acaba, sabe aonde? Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, nascido da tribo de Judá, logicamente, ele não tinha nada de humano, mas por consideração, porque José, marido de Maria, era da tribo de Judá, e a promessa que havia na Bíblia é que da raiz de Davi, da tribo de Judá, nasceria o Redentor. Então,
Eu só estou falando isso aqui para vocês verem que Deus tem poder para fazer coisas. Tirou uma prostituta da vida, casou com um general, e da linhagem dela, que era, esse general era da tribo de Judá, chegou no Senhor Jesus Cristo. Ele sabe fazer as coisas. Ele está tirando um povo. Então a santificação, isso é importante vocês saberem, porque senão vocês ficam brigando com vocês mesmos. Os gostos, os desejos, as decisões não tem nada a ver com a tua carne. Tem tudo a ver com o teu espírito. Porque é a tua alma maligna, a minha alma, com a natureza do pecado que nós herdou aqui na terra, é que faz isso. Você pensa que você manda em você? Acorda. Quero ver o homem que manda em si mesmo. Ele nem sonha que ele é guiado o dia inteiro, ou por um ou por outro. Só tem dois poderes maiores na terra. Pelos frutos nós sabemos quem nos guia. Agora, o Senhor não nos culpa por nós ter nascido no meio dos gentios, aprendendo tudo quanto é coisa errada. Ele não nos julga por isso, Ele não nos condena por isso. Mas depois de haver sido alertados, aí você paga o preço, porque aí já não é mais ignorância, não é mais o tempo da ignorância. Agora eu sei que eu tenho uma natureza maligna, que eu nasci com ela, e ela tem que morrer, senão eu não posso. Como que eu volto a ser uma noiva pura? Porque a noiva pura é a noiva palavra, e com a natureza do pecado eu vou dar contra a Bíblia direto. É certeza. Com a natureza do pecado você vai tentar interpretar, o profeta diz aqui, nós não podemos. Isto é o que tentamos fazer hoje, parágrafo 138. Isso é o que tentamos fazer hoje em nossos manuais, porque tem o estatuto da igreja, ninguém crê mais na Bíblia, né? É tentar fazer a palavra é Cristo, se ajustar a nós, ao invés de tentar fazer que nós nos ajustemos à palavra. Sabe quando que essa igreja vira noiva de Cristo? Nunca, gente. Sabe quando que essa pessoa vira noiva de Cristo? O Senhor vai pegar uma igreja, o Senhor vai pegar uma moça. Pensa bem um rapaz, se ele vai casar, e aí ele encontra uma moça, e aquela moça já tem um namorado, já tem um marido, sei lá o que, tem um caso, que tem uma fornicação, porque relação de solteiro é fornicação. Esse rapaz vai aceitar essa moça? Vai entrar na bagunça? Não, ela não tem problema, deixa ela ter lá um amante lá e eu caso com ela assim mesmo. Mas de jeito nenhum, gente. O Senhor Jesus não aceita. Uma igreja que crê em dois homens, uma igreja que crê em parte da palavra de Deus e parte da doutrina da igreja dela, o Senhor levar essa igreja, uma fornicária, está na Bíblia. Os fornicários, o lugar dele é no lago de fogo. Para que nós reunimos? É justamente para isso, gente, para nós aprendermos do Senhor e vir para o Senhor, para deixar os maus costumes, porque isso é nós. Às vezes você fica assim, puxa vida, eu estou tentando, estou lutando, e eu olho, eu tenho tanta coisa, mas é lógico, gente. Da onde foi que nós saímos? Mas não é para nós acomodar com isso. Se nós veio para o Evangelho, é para ser de Cristo, é para deixar o mundo, é para deixar nós mesmos. Isso aqui não é uma brincadeira, o Senhor Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo. O tempo está passando e a idade está chegando. De todo jeito o Senhor Jesus vai vir para mim. A sepultura me espera. Daqui uns dias eu pacoto. Se ser mais 20, mais 30, mais 40, não sei. Uma hora eu tenho que encarar o buraco. E aí? Todo mundo que fecha o olho aqui, abre o olho seguidamente em algum lugar. Isso é Bíblia. Ninguém deixa de existir ainda. As pessoas não sabem para onde vão porque eles não leem a Bíblia. Se lesse a Bíblia, saberia que a vida não acaba agora. Não é tempo de destruição, é tempo de mudança. A morte só nos muda de lugar. Paulo disse, Coríntios, a primeira carta, se eu não me engano, de Coríntios, capítulo 5, verso 1, quando este corpo aqui morrer, se desfizer a um outro preparado. Agora, onde que nós vamos abrir o olho, isso aí vai depender do que eu quis, não é do que eu fiz. Porque o que você fez, o Senhor perdoou. Agora, se você quer continuar assim, já é problema seu. Ele diz que tem que haver mudança, São João capítulo 3, e verso 3, né?
A noiva de Cristo não tem mancha. Mas você também não vai dar conta de ser perfeito. Porque isso não é coisa de homem, né? Quer ver só? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ele não entendeu. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Você viu que o Senhor Jesus não estava falando da carcaça, né? Ele estava falando do nascimento de outra coisa. Da parte de dentro, do espírito, não do corpo, de dentro. Se fosse da carcaça, ele teria pegado a teoria de Nicodemos. Vou ter que entrar de novo no corpo da minha mãe? Ou tem alguma forma? Eu posso ser enterrado num buraco? Por uns dias eu saio, eu sou outra pessoa? Não tinha nada a ver com o corpo dele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da água e do Espírito, não está falando nada do corpo, gente. Mudança da natureza. Volta lá para São Pedro. Santificação do Espírito. O homem, na verdade, é que o reino de Satanás, tudo isso que nós vimos aqui, foi montado em cima da tua carcaça. Foi montado em cima da aparência. Para se ver só o exterior, nunca dá atenção para o interior. Satanás conseguiu fazer isso. Tirou a educação, porque a educação é do caráter, não é do corpo. Existe educação de corpo? Aonde que existe educação de corpo, gente? Hã? Aonde que existe respeito no corpo? Aonde que existe amor no corpo para respeitar o próximo, para respeitar autoridades? Isso é uma formação do espírito da pessoa. O caráter não nasce com a criança, tem que ser formado. E o caráter é uma condição do espírito, tem que ser colocado ali. O diabo tirou isso. A matéria de educação moral e cívica, que ainda ajudava um pouco há uns anos atrás na escola, foi arrancada. Não ensina a respeitar mais ninguém, não ensina a respeitar mais nada, não tem mais nada. Acabou. O que é isso? Jovens deformados. Educados? Aqui sim. Guarda muita coisa aqui, o computador que Deus fez, né? Vai para a faculdade, é inteligente, mas é podre de educação. Ele pode ser formado, bacharelado, seja lá no que for. Cruza a frente dele de uma vez com um carro que você vai ver só aonde que vai a educação dele. Não existe respeito, palavrão da altura que quiser. Isso mostra uma deformação de caráter. E não adianta estudar, isso não forma caráter. Saber fazer conta não forma caráter. Conhecer ciência não forma caráter. Isso é posição. E esse tipo de educação só veio aqui, ó, do Senhor. Não existe em faculdade. Bom, vocês estão enjoados de ver aí, né? Formados, tá lá os nossos governantes. Tudo formado. Ó os frutos, ó a situação, a roubalheira, dinheiro do povo, dinheiro da sociedade, que é para ajudar, o salário mínimo tanto podia ser um tanto melhor, e eles embolsando, só roubando. Isso mostra uma deformação de caráter. Sabe por quê? Porque não foram criados pelo Senhor. Tiraram, deixaram de ensinar na escola a palavra de Deus para ensinar, sabe o quê? Feitiçaria. O profeta ainda fala isso numa mensagem. Pararam de ensinar a matéria da Bíblia e começaram a ensinar como fazer poção. Você quer prender um homem, um namorado? Eu vou ensinar a fazer uma poção aqui. Você compra isso em banca de jornal, você compra isso em qualquer lugar hoje. Tá? Então, para ser a noiva de Cristo, não dá para ter dois cabeças. Tá? Se vocês almejam ser a noiva de Cristo, se vocês almejam um dia salvar essa alma de vocês, né, porque a nossa carcaça já não vai para campinho mais, né?
Então vocês primem em ler, em observar e buscar o Senhor. E orar e se aproximar do Senhor. Porque se não fizer assim, irmãos, é como eu disse, cada culto é uma tortura. Porque, como eu disse, quanto tempo nós dedicamos para o Senhor para estar na presença de Deus? Aí depois vocês vêm aqui na presença de Deus, dá a impressão de que isso aqui é a coisa mais ruim do mundo. Porque é terrível ficar na presença de Deus carregando uma unção maligna. Talvez nós passamos 24 horas na unção do mundo e não temos um minuto na presença do Senhor. A noiva de Cristo vai andar na presença do Senhor. Do jeito que Paulo era nas pregações, ele era no meio da rua, ele era no serviço, ele era em qualquer lugar. Ele almejou ser como Cristo e ele buscou a Cristo e encheu do Espírito Santo. Pedro almejou ser como Cristo e buscou o Espírito Santo. E a Bíblia dá testemunho de que eles foram cheios. A vida de Pedro era totalmente diferente depois de Pentecostes. Antes de Pentecostes, mesmo andando com o Senhor, eu já vou encerrar. Mesmo andando com o Senhor, porque o Senhor no primeiro ano do ministério dele, passado o primeiro ano do ministério dele, ele chamou os discípulos. O Senhor pregou 3 anos e meio, então aqueles discípulos andaram mais ou menos 2 anos e meio com o Senhor Jesus. Os discípulos andaram mais ou menos uns 2 anos com ele. Aí vocês pegam no Getsemane, no dia que o Senhor Jesus foi preso, fazia 2 anos que Pedro andava com ele, já tinha cansado de ver cego enxergar, coxo sair correndo, leproso sair limpo, morto sair ressuscitado. Pedro já estava cansado de ver essas coisas. Criar comida, multiplicação de pão, e mandar a tempestade ficar quieta, e tudo que vocês pensarem na vida, o Senhor Jesus fez, ele é Deus, né? 2 anos andando com o próprio Cristo. Quando chega no Getsemane, no dia que o Senhor foi preso, Pedro arranca uma espada e se o soldado não dá uma esquivada, o pescoço tinha rolado. A orelha dele caiu no chão. A natureza de Pedro, 2 anos andando com o Senhor Jesus. Irmão, ser crente não vira nada. O que muda o quadro é mudar a natureza do Espírito. Aí daí uns dias depois que o Senhor foi morto, que ele ficou sepultado, ressuscitou, andou 40 dias com os irmãos. Aí ele ordenou, vocês não saiam de Jerusalém até que do alto sejam cheios do Espírito Santo. Eles entram naquele cenáculo, naquele salão, e ficam por mais 10 dias. Quando completa 50 dias, que era o dia de Pentecostes, o Senhor caiu sobre eles. O Espírito Santo caiu sobre eles. Aí vocês pegam a Bíblia, porque senão nós não saímos daqui. E conta a vida de Pedro dali para frente. Não tem nada a ver mais com aquele Pedro. Pedro fugiu, renunciou ao Senhor, mentiu, rejeitou ele 3 vezes. Depois, podia meter a espada, podia bater de pau, podia tacar pedra, podia fazer o que quisesse com Pedro. Não tinha mais como negar a si mesmo, porque não estava mais por lá de fora. Aí ele já estava aqui dentro. O Espírito que estava em Cristo estava dentro de Pedro. Aí é a mesma natureza. Essa é a exigência das Escrituras, é que nós venhamos a ter a natureza divina. Não foi a primeira pregação de Pedro, Atos capítulo 2, verso 38? Quando perguntaram o que nós faremos para ser salvo, Pedro? Vocês querem saber como é que vocês salvam? A receita do Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, porque Cristo é o teu Salvador, né, o teu sacrifício. E recebereis o dom do Espírito Santo. O singular. O dom do Espírito Santo. O Espírito Santo. É dessa santificação que Pedro fala no capítulo 1, verso 2. Santificação do Espírito, que é a limpeza, para receber a natureza divina. A noiva de Cristo tem que ser pura. Ninguém sobe, irmãos. Ninguém sobe. Nem eu, nem vocês, em nenhum lugar no mundo. Se não se aproximar desse Evangelho. E ser cheio do Espírito Santo, não só aqui, não só como crente, em qualquer lugar. Nós temos que vir a ser como aqueles homens foram. Paulo andava na rua, era multidão. Você quer ver a tua vida mudar? Se aproxima de Cristo. Você está pensando que aquilo só foi para Paulo? Aquilo só foi para Pedro? Só foi para o William Branham?
Continua lendo Atos capítulo no 38, no 39, no 40. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos o nosso Deus chamar. A promessa enquadra você e eu. Você quer ver a tua vida mudar? Se aproxima de Cristo. Você vai ver coisas acontecendo na tua vida. Pessoas querendo vir perto de você, pessoas pedindo uma oração. Ah, mas eu não sou pastor, mas quem falou que isso é coisa de pastor? Hã? Isso é coisa de filho de Deus. Qualquer filho de Deus carrega a unção do Senhor. E qualquer filho de Deus que se aproximar do Senhor e chegar na posição, aquilo que o Senhor Jesus fez, sabe, nós não estamos fazendo ainda, mas vai acontecer, irmãos. Daqui uns dias vocês vão ver coisa. Os que vão sair daqui, os filhos de Deus que vão sair daqui, para sair, o profeta diz, eles têm que estar na unção do Senhor, no poder de Cristo. Não pode ser, não existe mais ou menos por rápido. E quando isso acontecer, aquilo tudo que nós lemos na Bíblia aqui, começa a acontecer de novo. E não é só com o pregador, não. É com qualquer um que der lá. É um irmão do banco, pode ser o mais simples. Deu lá do Senhor Jesus, ele tem ordenança. Ele pode repreender uma tempestade, como o Senhor Jesus fez, se ele quiser. Ele pode ordenar a multiplicação de coisas, ele pode fazer o que ele quiser, porque é o Senhor Jesus na terra de novo. Esses vão no arrebatamento, porque a noiva de Cristo tem a natureza de Cristo. Está voltando para o Pai, está voltando para o noivo. Amém? Vamos então, irmãos, dedicar um pouco mais. Eu não quero exigir de vocês nada, não quero forçar nada, mas dedica pelo menos 1 minuto. Começa com 1 minuto, né? Não vamos ficar só como crente de igreja, né? Dedica 1 minuto do teu dia, não fica 24 horas na unção do mundo. Dedica 1 minuto, você vai ver como começa a mudar as coisas. Você quer mudança, mas você não quer mudança, né? Porque mudança é Cristo. Quer mudança no mundo? Não existe mudança no mundo, gente. Não tem poder para mudar. Quem tem poder para mudar é Cristo. Você quer ver a tua vida mudada, diferente, melhorada? Faz do jeito certo, aí. Começa a dar 1 minuto para o Senhor, por dia. Com sinceridade, não só com interesse. Ah, eu dou 1 minuto porque eu estou querendo, eu precisando disso aqui, né? Não. Se aproxima dele com sinceridade. Senhor, eu preciso conhecer o Senhor, eu preciso melhorar. E tudo que eu estou dando conta de entregar agora é 1 minuto. A unção do mundo é muito forte, é muito maligna. E é terrível estar na presença de Deus. Eu vivi, eu já passei por isso. Eu sei o tanto que é duro ler um parágrafo dessa mensagem. Quando você ainda sofre com a atmosfera maligna que tem nesse mundo. Para ler a Bíblia dá maior trabalho. Mas faz um voto, faz um esforço. Dá 1 minuto, começa com 1 minuto. Pede para o Senhor aumentar isso. Vocês vão ver que vai chegar um tempo que 24 horas é pouco para você estar na presença de Deus. Não acaba, irmãos. Quando chega na unção, o Senhor te unge mesmo, não existe tempo. Tá? Nem dormindo, nem acordado. Porque o Senhor te ungiu. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Não sai mais. Recebeu o Espírito Santo, não perde mais. Tá? Você vai carregar essa unção até o dia que o Senhor voltar para te tirar da terra. E você vai ser estranho. Pessoas vão ser abençoadas que nem sabem, por você carregar a unção. Muita gente era abençoada com aqueles homens, sem nem saber. Ó. Um exemplo é a mulher do fluxo de sangue. Ela não pediu oração. Ela só relou. Relou no vestido dele. Ela creu que ele é Deus e que ele tinha poder de criar, que só Deus cria, mas ninguém cria, tá? Se vocês crerem no Senhor Jesus, não tem nada impossível. E isso tem que estar em vocês. É isso que nós estamos fazendo aqui. Tentando voltar para a nossa posição de filho. Voltar para a posição de Adão. Adão não subia no pé de árvore, irmãos. Desce daí, maçã. Cai na mão. Desce daí já, na mão. Ele mandava. Baleia, eu quero ser aqui na praia agora. Ele correndo. Mandava. Tudo que vocês pensaram, ele mandava. Quero uma nuvem aqui, quero o que vocês pensaram. Elias não falou, segundo a minha palavra, não chove 3 anos e meio? O que virou Israel em 3 anos e meio? Pensa um país, um lugar que não chove 3 anos e meio. Virou só pó. Não tinha árvore, não tinha bicho, não tinha animal, não tinha mais nada. Virou um desertão, tudo acabado. Sobreviveu, ser humano que sobreviveu, quem tinha reserva. Quem não tinha guardado, morreu tudo.
Morreu, hein? Por causa do pecado do rei. Depois ele disse, agora eu quero que chova, porque o Senhor mandou. E já correu, quando matou o profeta de Baal. Ele já correu e avisou o rei. Falou, ó, pode correr que a chuva vem vindo ali, ó. Quase não deu tempo de Acabe entrar no palácio. Desabou a água. O dia que Josué precisou orar, precisou batalhar, o inimigo não podia reagrupar. Ele estava em batalha e eles não podiam reagrupar, e o sol já estava entrando. Josué olhou para o sol e falou assim, detente aí, onde você está? Sabe quanto tempo? 12 horas. 12 horas ele batalhou a mais e o sol ficou parado no mesmo lugar. A criação não obedece, os filhos obedecem. Filho de Deus é um pequeno Deus, diz o profeta. O problema é que nós não estamos voltando para a posição. As coisas não estão acontecendo é porque nós não estamos voltando para a posição. Nós estamos virando crente de igreja. Isso não te dá poder, gente. Te dá poder é voltar a encher da natureza do Pai. E isso vai te colocar na mesma posição. E eu não estou aqui contando história. Se aproxima de Cristo para ver se as coisas não funcionam. Se na hora da tua necessidade você não tem autoridade sobre demônios, sobre problemas, sobre enfermidade, seja o que for. Senão o Senhor é um mentiroso. Ele prometeu te curar, prometeu restabelecer, prometeu tudo. Vamos crer mais no Senhor, né? Vamos entregar mais. Vamos fazer parte da noiva de Cristo. Não da igreja, da mensagem, que hoje virou denominação também. A mensagem está organizada. Vamos crer no Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. 9 horas. Vamos fechar os olhos. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo recado. Me ajuda cada vez mais a aproximar de Ti, Senhor. Me perdoa por minha negligência em estar mais na Tua presença. Como eu posso estar um dia na eternidade na Tua presença se eu não aguento 1 minuto, se eu não aguento 10 minutos? Hoje, me perdoa, Senhor. Ajuda cada irmão aqui, que eles possam dar atenção para Ti, que seja 1 minuto por dia, para começar, para que eles possam começar a sentir a Tua presença, a Tua unção. Isso vai dar gozo nos seus corações, vai dar sede em seus corações, eles vão querer aumentar isso, até que eles não queiram mais sair da Tua presença. Coloco eles e a todos os Teus filhos, onde estiverem nesse mundo, Senhor, que são poucos, eu sei. Tem misericórdia deles, se ser com eles. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, abençoa a todos, para a Tua glória. Amém. Deus abençoe os irmãos. Pai, você pode fazer uma oração para mim? Pode? Posso, hein? Tem mais alguém que quer oração? Pode vir aqui na frente. Meu Deus, abençoa minha filha Vitória, Senhor. Mais uma vez eu ponho ela na Tua presença. Ela vai crescer nesse mundo, Senhor, com toda essa influência que não veio de Ti. Esse não é o reino que o Senhor criou. Mas eu peço que o Senhor dê força para ela. E revele em seu coração a verdade, meu Deus. Que ela nunca venha ser enganada pelo inimigo. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, peço e agradeço para a Tua glória. Mais fácil. Meu Deus e Pai Celestial, aqui está o nosso irmão precioso, meu Senhor, que tem crido em Ti, tem dedicado a sua vida para Ti, Senhor. Satanás tem vindo com toda a força contra ele, mas eu coloco ele na Tua presença de novo, Senhor. E peço que o Senhor seja misericordioso como o Luiz. Tem misericórdia da irmã Maria, Senhor. Afasta todo espírito que não vem de Ti. Que haja harmonia, que tudo seja colocado em ordem conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu ponho ele na Tua presença e peço que o Senhor abençoe a casa dele, para a Tua glória. Deus abençoe. Amado Deus e Pai Celestial, de acordo com a Tua palavra, o Senhor foi quem mandou: colocarão as mãos sobre os enfermos, os necessitados, e eles serão curados. Eu não posso fazer isso, o Senhor sabe. Aqui é somente um corpo debilitado. Mas o Senhor prometeu ungir homens nessa terra para fazer isso em Teu nome.
Em nome de Jesus Cristo, de acordo com a fé de cada um, de acordo com a fé dele, ele receba, Senhor, que ele tem necessidade, que ele seja liberto de tudo que não vem do Senhor. Em nome de Jesus, ponho ele, o irmão Rogério, na tua presença e peço que o Senhor o abençoe para a tua glória. Deus abençoe, Senhor.